Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Nesta semana que passou, os mercados globais registraram uma elevada volatilidade, influenciada quer por dados económicos, quer por dados de política monetária ou inclusive por eventos geopolíticos. Nos Estados Unidos, os principais índices terminaram o mês de fevereiro a corrigir desde máximos, isto apesar da tendência quer de longo prazo, quer de médio prazo, ainda continuar a ser claramente ascendente. A motivar esta correção esteve o anúncio por parte do presidente norte-americano, Donald Trump, o qual anunciou a implementação de novas tarifas sobre importações de diversos parceiros comerciais, com o início previsto já para o dia 4 de março deste ano. As medidas incluem uma tarifa de 25% sobre os produtos provenientes do Canadá e do México, um aumento adicional de 10% nas tarifas já existentes sobre importações chinesas, totalizando agora os 20%, e além disso, Trump ameaçou impor uma tarifa de 25% sobre as importações da União Europeia, o que poderia desencadear um tumulto económico significativo. Já em termos macroeconómicos, ficamos a saber que a economia norte-americana cresceu a uma taxa anualizada de 2,3% no quarto trimestre de 2024. Agora, este valor, apesar de estar em linha com as expectativas, representa uma desaceleração face aos 3,1% registados no trimestre anterior. Na Europa, o Banco Central Europeu publicou as atas da última reunião essa onde decidiu reduzir as taxas de juros, e essas atas revelaram um debate intenso entre os membros do comitê sobre a trajetória futura da política monetária, refletindo preocupações com a persistência da inflação, mas também com a necessidade de apoiar em simultâneo uma economia na zona euro que está débil. Em termos de resultados empresariais, a Nvidia destacou-se ao apresentar resultados trimestrais que superaram as expectativas do mercado, isto apesar das suas ações terem corrigido após a apresentação da publicação desses mesmos resultados. Portanto, no quarto trimestre de 2024, a empresa registrou um aumento de 78% na receita em relação ao ano anterior, desempenho este que foi impulsionado pela forte procura pelos seus chips de inteligência artificial, especialmente o seu novo GPU Blackwell. Agora, apesar das preocupações com a concorrência chinesa da DeepSeek, as receitas do segmento de data centers da Nvidia também excederam as projeções, atingindo os 35,6 mil milhões de dólares em apenas um trimestre. Para esta semana, os investidores ficaram já nesta segunda-feira a conhecer a inflação na zona euro, a qual ficou acima das expectativas, que apontavam para os 2,3%, mas abaixo do valor do mês anterior, que se encontrou nos 2,5%. Portanto, o dado deste mês da inflação situa-se nos 2,4%. Mais para o fim da semana, as atenções viram-se para o relatório do emprego nos Estados Unidos da América, os Non-Farm Payrolls, poderá dar mais pistas sobre a política monetária da Fed. Além disso, teremos também a decisão da taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, onde se prevê que deem continuidade aos cortes nas taxas de juros que têm vindo a fazer de forma consecutiva desde junho do ano passado. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do açúcar. Observando o gráfico em velas diárias do açúcar, é possível constatarmos que desde 2023 demos início a uma tendência descendente que nos últimos anos se converteu mais numa lateralidade. No entanto, nesta última semana que passou, a oportunidade que tivemos foi de negociar a favor desta tendência descendente. E a região que identificámos como a zona mais interessante para vender, para entrarmos a favor da tendência descendente, encontrava-se numa linha de resistência que vinha desde os máximos de novembro de 2023 e passava pelos máximos feitos
em setembro de 2024, linha esta que já tinha também funcionado como zona de venda em outubro e em novembro de 2024, e na última semana foi lá que nos encontrávamos. Portanto, ela por si só já era uma linha muito importante de venda, cuja probabilidade era que o preço pudesse cair. Mas se a isto adicionássemos as retrações de Fibonacci do swing descendente desde os máximos de novembro de 2023 até aos mínimos de agosto de 2024, iríamos perceber que estes 38,2 de Fibonacci, que é uma das regiões mais importantes dentro das tendências, pois é uma região, caso seja respeitada, indica que a probabilidade é que o preço volte a fazer, neste caso, mínimos abaixo dos mínimos que tinha feito em agosto, coincidia com esta linha de pressão vendedora, desta linha de tendência, que nos dava uma grande probabilidade do preço corrigir a partir desses níveis. E foi por isso que optámos então por fazer uma posição curta nesses níveis, estando o objetivo definido na região abaixo dos mínimos que tínhamos feito em agosto de 2024, pois os 38,2 de Fibonacci, ao serem respeitados, indicam que é para estes níveis que nós agora poderemos caminhar. Para além disso, se observássemos mais atrás no gráfico, iríamos reparar que, tanto aqui em 2022, sobretudo no ano de 2022, por diversas ocasiões, este patamar foi um patamar importante de pressão compradora e por isso é a região onde temos definida como objetivo final, que se traduz num ganho de cerca de 20%. Mas, dadas as regras da nossa metodologia e dado a queda acentuada que aconteceu em apenas 4 dias de cerca de 15%, temos que já encaixar uma parte significativa dos nossos ganhos, mantendo uma restante posição mais pequena à espera que o objetivo final seja atingido, e é mais um grande trade que fazemos em apenas uma semana. Se está interessado em conhecer os nossos serviços e aprender a investir de forma consistente e sustentável, não hesite em contactar-nos via WhatsApp, telefone ou e-mail. Tenha uma ótima semana de trading e até para a semana.